Tranquilo. Quero cumprimentar a todos com a graça e paz. Amém. Satisfação de vê-los novamente. Eu estou sumido daqui faz um mês, não é mesmo? Também tive um momento de férias e também com responsabilidade
estar ali na sede, uma vez que o nosso pastor, Reverendo Justo, está de férias para o início da semana, então nós temos que ficar cumprindo algumas responsabilidades. Hoje pela manhã já estive lá na igreja, na nossa igreja presbiteriana César de Souza, participando do velório da esposa do nosso irmão Rafael, que com a enfermidade, ontem ela acabou falecendo. Depois voltei à escola dominical da nossa igreja e assim tem sido o nosso grupo de trabalhos, de descanso, e um domingo muito bom, um domingo ensolarado, um domingo quando todos puderam sair de suas casas, fazer o seu lazer, as suas atividades. Porém, o povo de Deus, ele se torna mais agradável e tem mais preocupação quando tem os momentos de prestação de culto, de adorar a Deus, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há, o Deus que nos proporcionou esse domingo de descanso, mas não deixamos, sem dúvida nenhuma, a nossa responsabilidade de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Por isso nós que aqui estamos, você que está no canal do YouTube, está nos ouvindo também essa noite, que nós possamos prestar um culto, o melhor culto, a adoração ao Senhor, o melhor louvor, a melhor oração, e que nós possamos aqui estarmos debaixo da graça, das bênçãos do Senhor. Nós vamos iniciar também o nosso culto, orando ao Senhor, agradecendo a Ele, e desde já então eu convido a nossa irmã Raimunda para fazer essa oração de adoração ao Senhor. Curvemos a nossa fronte e oremos ao Senhor. As suas Bíblias no Salmo de número 33, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 22. Na medida que você for encontrando, eu quero convidá-lo também para que se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor. Então nós faremos essa leitura. Salmo de número 33, do verso 1 ao verso de número 22. Eu lerei os ímpares. A igreja que aqui estará lendo os pares. Louvor ao Criador e Preservador. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvado. Entoai-lhe novo cântico, trejei com arte e com júbilo. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Senhor, cruza os filhos das nações e arregou os inimigos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha nos céus, vê todos os filhos dos homens. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que salve o poder de seus exércitos, nem possua muita força se livra do valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis os olhos do Senhor
e no tempo da fome conservardes a vida. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como te esperamos. Amém. Ainda em pé, abramos o nosso inário. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 146. Segurança do crente.
já peço desculpa, nós conceitamos no momento certo. Nós estamos agora no momento do culto de confissão, no momento onde nós colocamos nossa vida na presença de Deus. Se é uma facilidade que nós temos, está dentro de nós. É fugirmos da presença de Deus, não encararmos a realidade, não olharmos às vezes as nossas falhas, as nossas misérias. E a tendência nossa às vezes é sermos o velho Adão, que quando na avaliação da tarde, quando Deus falava com Adão, mas naquele dia Adão não estava. Tanto é que parece que Deus até aumentou o volume de voz, dizendo: Adão, cadê você? Todo dia ele se encontrava naquele lugar no jardim. Mas por causa do pecado ele fugiu, porque não conseguia mais falar de frente com Deus o dono da vida. Às vezes acontece na minha vida, na sua vida, porque somos errantes, estamos nesse mundo, pecadores queridos. Em algum momento da vida nós pecamos por omissão, por ação e tantas coisas. A Bíblia diz que quem não peca se faz mentiroso. Mas o momento agora é ímpar nas nossas vidas, porque Ele continua sendo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que faz com que, se eu confessar os meus pecados, Ele então agora se aproxima de mim novamente, conversa comigo, e eu vou até Ele para conversar com Ele, porque Ele já não se lembra mais de meus pecados, Ele me perdoa. Há muitos cristãos que estão assentados à beira do caminho. Há muitos cristãos que estão doentes espiritualmente, porque ainda não aprenderam a confessar os seus pecados e entender que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não é o Deus monstro que vai destruir você, vai aniquilar você, mas é um Deus que abraça, um Deus que corrige, um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que põe de pé, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E é nesse momento que nós estaremos orando ao Senhor e vamos confessar os nossos pecados, é que Ele está atento para ouvir a nossa oração. Antes de nós orarmos ao Senhor, nós depois dessa leitura que eu falei, você vai acompanhar na sua Bíblia, nós vamos orar ao Senhor de forma silenciosa, e depois, no certo momento, nós estaremos orando para o nosso irmão Jean. Ele estará orando ao Senhor, agradecendo a Deus, um Deus que perdoa os nossos pecados e sarou a nossa terra. Eu quero que você acompanhe aí, por gentileza, na sua Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, o versículo de número 9. Primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo de número 9, que assim diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós vamos curvar nossa fronte, e se nós fizermos isso, confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, purificar-nos de toda injustiça. Curvemos a nossa fronte e oremos ao Senhor. Nos ajuda
eu falo sobre 2 cânticos espirituais, convido o grupo de louvor. Na medida que os irmãos estarão louvando ao Senhor, você poderá trazer a sua oferta, o seu dízimo para a casa do Senhor. Meus irmãos, aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé para louvar a Deus neste momento.
Santo Deus, nós te louvamos com alegria no coração, Pai. Sabemos que é um privilégio estar na tua casa, sabemos que é muito bom e agradável estar na presença do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esse dia maravilhoso, o Senhor nos abençoou. Glorificamos o teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor, ó Deus, continue a derramar tuas bênçãos que são infinitas sobre a vida do teu povo, aquele qual se separou para o Senhor, ó Deus. Que o Senhor continue a abençoar a vida dos ofertantes, dos dizimistas, que o Senhor venha também a capacitar a mão daquele que trabalha com esse dinheiro. Que o Senhor, ó Deus, não deixe que falte nada na vida dos teus servos, dos teus filhos, e te pedimos em nome de Cristo Jesus, se aqui, ó Deus, tiver algum irmão que necessita de uma porta de emprego, sabemos que esse milagre do Senhor é apenas um detalhe, por isso clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, se tiver por misericórdia, Pai, que o Senhor faça esse milagre para a honra e glória do teu santo nome. Sabemos que sem nada te podemos fazer, por isso depositamos nossa fé, toda a nossa fé no Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, pelo sacrifício santo, justo e único que é do teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos em nome dele. Amém. Pode se sentar. Nós oramos ao Senhor, oramos, fazemos ofertas, confessamos os nossos pecados. E agora então nós vamos procurar trabalhar com os irmãos com a palavra de Deus, de maneira simples, objetiva, mas pedindo que o Espírito Santo de Deus possa alcançar o meu e o seu coração, de forma que a palavra possa encontrar guarida no nosso coração, de maneira que nós entendemos qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Para lhes falar sobre a palavra de Deus, eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro do segundo livro dos Reis, no capítulo número 6. Eu vou fazer uma leitura um pouco longa, mas ela é essencial para nós. Do versículo 8 até o versículo de número 23. Segundo livro dos Reis, o capítulo é de número 6, o versículo é do 8 até o versículo de número 23. O texto deixado pela editora fala sobre a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para mim. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Responderam os seus servos: ninguém não é, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse:
Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E quando desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não, os ferirás. Fere aqueles que quiseres prisioneiros, com a tua espada e o teu arco. Porém a esses manda pôr diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Oferecendo-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Movemos a nossa fronte, faremos também uma breve oração. Deus, te agradecemos e com perdão dos nossos pecados, pedimos a ti, ó Deus, que a tua palavra não saia vazia, mas que encontre corações sedentos, que possamos ter a sua palavra doce como mel nas nossas vidas, e que possamos alegrar-nos num Deus que fala, num Deus que interage, num Deus que responde a oração. Por isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Os olhos que veem não são os mesmos olhos que enxergam. Dessa narrativa que nós vimos aqui, seria interessante considerarmos as duas orações que aparecem nesse trecho. Uma pedindo que Deus ferisse o povo da cegueira, e a outra para que fossem abertos os olhos. Os olhos do moço deveriam ser abertos para que visse o livramento do Senhor, enquanto os olhos dos filhos deveriam ser abertos para que se aprendessem ou percebessem da sua horrível situação espiritual. Consideramos hoje a grande oração de Eliseu em favor do seu auxiliar, rogando a Deus que nos venha de igual modo despertar com amor, serviço e compreensão da nossa vida e responsabilidades. A ocasião e a situação, o estado que foi feita a oração. Quando nós nos debruçamos e lemos no início desses versículos, no versículo 8, nós vemos que o rei da Síria, ele estava sempre procurando atacar Israel com seu exército, montar ciladas para destruir o exército de Israel. Todo momento o rei da Síria procurava isso. Este era a ocasião de perigos. As hostes inimigas estavam ameaçando o profeta Eliseu. Falando do profeta Eliseu, precisamos dizer que ele era sucessor de Elias. É aquele que, quando Elias estava sendo levado para uma carruagem de fogo, ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito. E ele recebeu a porção dobrada, e disse que quando ele estava para atravessar o rio Jordão, ele bateu a sua capa e disse: aonde está o Deus de Elias? E o rio Jordão também sabia. Eliseu era aquele que sempre estava acompanhando Elias. Da escola dos profetas que havia naquela época, Eliseu tinha um moço chamado Geazi, que estava com ele, mas Eliseu também tinha vamos chamar de dom. Toda vez que o rei da Síria estava na sua câmara, no seu quarto, pensando, planejando que amanhã atacaria Israel, que amanhã ele iria destruir o exército de Israel, Deus estava revelando a Eliseu e dizendo para ele: o exército da Síria vai destruir o povo de Israel. A Bíblia diz que Eliseu sempre mandava informação, mandava recado para o rei de Israel, dizendo: não passe naquele lugar, porque o exército da Síria está pronto para destruir vocês. A Bíblia também registra, dentro desse raciocínio nosso,
Ela diz que não foi por uma, duas, mas foi por várias vezes que Deus deu livramento ao exército de Israel através do profeta chamado Eliseu. Aquele que fez o martelo de ferro flutuar, aquele que fez essas coisas. E quando nós nos debruçamos assim, o rei da Síria ficou bravo, perturbado, nervoso, e chamou os seus conselheiros, os seus homens de frente, e disse: quem aqui está nos traindo? Alguém aqui está nos traindo, porque está levando informação para o rei de Israel, e toda vez que eu vou levar o meu exército para atacar, ele já está sabendo, e não encontramos ninguém por lá. E um dos homens daqueles da Síria que estava ali, e tendo turbado com esse incidente no coração do rei da Síria, chamou os seus servos e ele disse: não me farei saber quem dos vós é pelo rei de Israel. E respondeu um dos seus servos: ninguém. O rei, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, o profeta, o homem de Deus, Israel, lá em Israel, ele está dizendo que ninguém, mas o profeta Eliseu, o homem de Deus que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Havia ali o Eliseu, o homem de Deus, o homem que cuidava da vida espiritual do povo, o homem que estava tratando, o homem corajoso, o homem que estava à frente, o homem que tinha a revelação de Deus, mas eles já conheciam. Um dos servos do rei da Síria disse: não somos nós, é o profeta. Falando nisso, irmãos, precisamos entender também que nós também somos reconhecidos na sociedade. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não precisamos colocar uma faixa na nossa cabeça dizendo que nós somos de Jesus. Nós não precisamos camiseta escrevendo isso, porque aonde nós andamos, aonde nós passamos, nós deixamos o cheiro suave de Cristo, nós deixamos a luz do Evangelho, nós deixamos o nosso caminhar salgando vidas, porque nós também temos o Espírito de Deus nas nossas vidas. Nós somos reconhecidos. Nós temos, irmãos, visão de Deus. Deus tem trabalhado nas nossas vidas e fazendo com que você tenha os olhos, não só olhos para enxergar, mas os olhos que veem. E aquele servo que estava ali de Israel, da Síria, disse: mas tem um homem lá, e as suas palavras são reveladas. E ele disse: mas de onde ele está? Não tem outra saída. Vamos mandar perder esse homem aí. Para os dias de hoje, quem sabe o rei diria: é um fofoqueiro. Ele está entregando nós lá para o rei de Israel. Nós precisamos prender. Quando nós falamos precisamos compreender, quando nós pensamos igual o rei da Síria, quando nós estamos pensando que o rei da Síria está dizendo: precisamos prender, precisamos calá-lo, é assim que as pessoas fazem, porque o Evangelho incomoda. O Evangelho confronta o homem no seu pecado, questiona. O Evangelho faz com que nós, irmãos, ainda que tenhamos dificuldade, problemas nesse mundo, problemas no Brasil, uma situação tão grande, mas nós não mudamos, porque nós, irmãos, temos a alegria de Deus nas nossas vidas. Haja o que houver, o povo de Deus canta, o povo de Deus louva, o povo de Deus caminha, porque ele sabe que a esperança dele não está no homem, não está no cavalo, não está na força, mas está no Senhor que fez os céus e a terra. Os olhos que veem não são os mesmos olhos que enxergam. Quando nós falamos dos olhos que veem, não são os mesmos que enxergam, sem sair o raciocínio da palavra, mas nós podemos ir lá em Ló e Abraão, quando os seus homens que cuidavam dos animais, os pastores não estavam se entendendo e precisavam dividir a terra e se separarem. E Abraão chamou Ló e disse: vamos separar, não vai dar. A Bíblia diz que Ló escolheu as melhores campinas dos seus olhos, as melhores campinas, e deixou para Abraão só as piores topografias da época. Mas, irmãos, a diferença dos olhos que veio é que Ló estava enxergando, ou vendo, da forma que os irmãos podem entender, estava enxergando só essa vida terrena, só os bons campos. Mas Abraão
estava olhando para o Deus de Abraão, o Deus que tudo criou, e ele criou os seus olhos, e ele sabia que ainda que a terra tivesse abismo, tivesse algum problema, a topografia era ruim, mas Deus iria abençoar a sua vida. E diz a palavra de Deus que o melhor gado, o melhor plantio foi de Abraão, porque a sua visão não era visão terrena, mas estava vendo o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas voltando aqui, irmãos, o rei da Síria disse: vamos mandar prendê-lo. E disse: onde é que ele está? Olha, disse que ele está acampado em Dotã. E ele está lá. E disse que então enviou para lá cavalos, carros, fortes, tropas. Chegaram de noite e cercaram aquela cidade. Amados irmãos, era só um homem. Era só o Eliseu, que estava com o moço. Ele não estava com o exército de Israel, era só um homem. Mas olha o aparato que o rei da Síria mandou para ir buscar aquele homem: cavaleiros, mandou carros fortes, tropas. Chegaram todo mundo de noite lá, escondido lá. Estava lá em Dotã, naquela cidade, no vale. Quantas vezes, irmãos, dentro da palavra, caminhando com os irmãos de uma maneira simples e objetiva para você, quantas vezes nós, irmãos, nem percebemos, mas o exército, o nosso arqui-inimigo, tem mandado tropas, tem mandado carros, cavaleiros, homens para nos destruir, porque há uma grande luta espiritual, irmãos, que nós não vemos, mas há uma guerra, irmãos, que os meus olhos não enxergam, os meus olhos não veem, mas há uma luta travada, querendo destruir a minha vida, a sua vida, fazendo campanha para destruir as nossas vidas, irmãos. Fizeram campanha para prender o homem de Deus. E tendo, irmãos, eles estavam dormindo, porque chegaram à noite, e tendo aquele moço se levantado pela manhã, muito cedo, o moço do homem de Deus, e saíram, eis que as tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Amados irmãos, você já pensou você acordar, sair da sua tenda, porque ele estava numa tenda, pela manhã, abrir ali vamos dizer ali a cortina, abrir a porta do banho que tinha ali, e quando ele dá aquela dispensada, ele acaba verificando que tem um exército cercando a casa dele, cercando a tenda dele. Eu preciso te levar lá para aquele momento, para você entender que você vai passar agora esses momentos que você vai verificar situações que você acha que está perdido. Você vai passar por momentos na sua vida que você vai dizer: acabou. Eu vou usar uma linguagem que é popular no Brasil: a casa caiu. O exército estava lá. Aquele moço, quando abre aquela tenda e quando ele põe a cabeça para fora, na sua imaginação, o que ele consegue ver é só o problema e a dificuldade. O inimigo estava para derrotá-lo. Quantas vezes eu e você, às vezes, estamos só vendo o problema? E quantas vezes eu ainda vou ver problemas? Eu estou com 59 anos, eu vejo muitos problemas durante a vida, eu vi bastante problema e vou ver muitos enquanto eu viver nessa terra. Mas como é que eu encaro esse problema? Como é que eu enxergo esse problema? Hoje a palavra é nesse sentido para você que está aqui essa noite, para você que ouve aqui no canal do YouTube, para você que está passando por problemas, está vendo a dificuldade, você abriu, você vai para a esquerda, não tem saída, a direita está tudo cercado, mas nós vivemos no Deus que proverá, no Deus das coisas impossíveis, no Deus que diz: operando Ele, quem impedirá? E quando nós voltamos às Escrituras, nós vemos aquele moço saindo e vendo toda a tropa. Então aquele moço diz: meu Senhor, que faremos? Quantas vezes você passa por um problema, ou está passando pelo problema, e está na sua mente dia e noite, 24 horas, perguntando: o que farei? Não tem solução. Se é um problema de doença,
o médico dizendo que não tem solução, isso é problema financeiro. Nós estamos montando problemas, irmãos, mas nós também temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Ainda que nós abramos a nossa tenda, ainda que tenha um exército todo para nos destruir, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, há de cuidar das nossas vidas e nos dar o que nós chamamos de escape. Você, essa noite, os olhos que veem, não são os olhos que enxergam. Aquele moço bradou e disse: mas o que faremos? Ó meu Senhor, o que faremos? Uma revelação de valor de fé com os olhos físicos e carnais. O jovem vira destruição e morte, mas os olhos abertos pela fé no livramento do Senhor, seus temores fugiram e sua vida se transformou numa vitória. Saindo um pouco desse raciocínio, nós poderíamos trazer aqui hoje Josué e Caleb. Josué e Caleb são aqueles que integravam os 12 espias de Moisés, aqueles que foram visitar a terra, Deus prometeu a terra, mas está tudo invadindo. E aquela turma voltou e teve um pessoal que se disse: não vou lá não. Os olhos deles só enxergavam uma visão carnal. Tem gigante lá, tem gente que invadiu aquela terra, tem o maior tamanho da uva que nós precisamos de 2 homens carregar, só tem problema lá. Mas aqueles que tinham os olhos espirituais, Josué e Caleb, disseram para Moisés: então nós vamos no nome do Senhor. Claro que vamos, que é isso? Nós vamos lá, porque aquela terra lá, a terra é boa, ela emana leite e mel, ela é boa para criar o gado, ela é boa para criar as abelhas, tem muitas flores lá, nós vamos lá. De que jeito você tem olhado ou tem visto a sua vida? Você tem enxergado? Como é que você tem visto isso? Como é que você tem visto o problema? Esse jovem bradou dizendo: o que é que nós faremos? Ele tinha uma visão carnal, mas Eliseu respondeu: você está num problema tremendo, a dificuldade, você vai conversar com a pessoa e a pessoa vai dizer assim: não temas, não temas. Você já pensou? Você está naquele auge de desespero, adrenalina, aí quando você ouve um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vai dizer para você: não temas. Vamos lembrar de Jairo aqui, da filha que morreu. Lembra ele andando com Jesus? A filha já estava muito enferma, mas chegaram os seus servos e falaram no ouvido dele: não incomode mais, porque a sua filha morreu. E Jesus, ouvindo o que aquelas pessoas disseram, Jesus olhou para Jairo e disse: não temas. Ele somente. Você precisa sair daqui essa noite entendendo que quando aparecerem os seus problemas, as adversidades da sua vida, você precisa ouvir a voz de Deus, o Deus que prometeu para você, que era para você entregue o teu caminho ao Senhor, era para você confiar nele, que ele tudo faria por você. A palavra de Deus nos diz hoje, que está nos trazendo aqui, é para nós termos o que chamamos de confiança. Eliseu, ele tinha confiança porque ele sabia no Deus que ele servia, ele sabia no Deus que cuidou de Elias, ele conhecia, ele participou das histórias, e ele olhou para aquele moço e disse: não temas. Mas por que Eliseu vai dizer isso para o moço? Não temas. Porque ele vai avançar um pouco mais dizendo: porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mas cadê? Até então, a moça vai dizer: quem é que está conosco? Sabe aqueles momentos na sua vida, na minha vida, que nós estamos sozinhos mesmo? Não tem jeito. Tantos problemas, tantas dificuldades, e eu estou sozinho. Elias reclamou que também estava sozinho, quando Deus falou para ele dentro da caverna: eu estou sozinho. E se nós olharmos lá, parece que, se eu não estou errado, eu peço desculpa, parece que mais de 7.000 não se curvaram a Baal. E ele disse: estou sozinho. Quantas vezes eu e você, no meio do caos, do hipercaos, dos problemas, daquelas tribulações, daquelas provações,
daqueles dados inflamados do inimigo, e nós dizemos: eu não estou sem ninguém. E aí nós estamos ouvindo uma pessoa dizendo, um homem, uma mulher de Deus, dizendo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Como você se sente aqui nessa noite? Como você se sente? O Deus que prometeu está com você? O Deus que deu o universo na sua mão? O Deus que construiu todas as coisas? O Deus que me chamou para uma grande salvação? Será que Ele me chamou para uma grande derrota? Será que Ele me chamou para que os problemas me consumam, me destroem? Ou me chamou para estar comigo todos os dias, ainda que os problemas sejam grandes, como esse que está vivendo Eliseu? Mas Eliseu está dizendo para o nosso: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Amados irmãos, nós vemos a primeira oração de Eliseu: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Notem, irmãos, que a oração de Eliseu não está pedindo livramento. Senhor, receba o meu espírito, porque nós vamos morrer. Há muitas pessoas achando que com os problemas e as dificuldades, parece que vai morrer, parece que o mundo vai acabar. Mas Eliseu está dizendo aqui uma oração pedindo para que o Senhor abrisse os olhos para que o moço vesse ou enxergasse. Os olhos que veem não são os mesmos olhos que enxergam. Precisava abrir os olhos daquele moço, porque a sua visão era só uma visão terrena. Os seus olhos estavam só numa visão desta vida, mas precisava ser aberto os olhos da fé. Quantos cristãos que não conseguem chegar além dessa parede do Deus que proverá, do Deus que prometeu, do Deus que está conosco? Quantos cristãos que vivem capengante e na beira do caminho, como eu costumo dizer, porque não têm aprendido a viver, a desfrutar da sua fé em Cristo Jesus? Quando ele diz: operando eu, quem impedirá? Quando Paulo diz que eu sei quem eu tenho crido. E quem você tem crido quando os problemas são desse jeito? Eliseu sabia, e ele está dizendo: não temas mais, estão conosco. E agora começa a fazer a oração: Senhor, abre os olhos desse moço, porque Eliseu queria que ele tivesse os olhos da fé. Você precisa aprender a ver pela fé, a viver pela fé. Servir a Cristo não é religiosidade. Servir a Cristo não é conhecer os 66 livros da Escritura. Servir a Cristo é crer no Deus do sobrenatural, aquele que prometeu, que chamou para uma grande salvação. E diz que agora ele orou Eliseu e pediu para que o Senhor abrisse os olhos daquele moço. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que tem, meu pai. Deus está cuidando de você. Há um exército de Deus cuidando de você. Há um exército de Deus trabalhando por você. Deus se preocupa com você. Não importa a sua situação, não importa quem você é, não importa o seu grau de cultura, a sua condição financeira, a sua cor. Ele chamou você, Ele cuida de você. E quando nós nos debruçamos aqui novamente, nós vemos que a oração dele é atendida urgente, urgentíssima. Ele já estava vendo todas aquelas coisas, mas Deus, ele precisou abrir os olhos daquele moço. E quando Deus abriu os olhos daquele moço, ele pôde ver esse grande exército. Se você procurar em Salmos, não falta memória agora, mas diz que o exército do Senhor é milhares de milhares. Você já pensou? A tropa do rei da Síria era nada. E olha o que está com você. Essa semana você precisa refletir nisso. Quando você se deparar com problemas, você vai dizer: o maior está comigo. Deus me salvou. Eu, se tiver que passar pelas águas, vou passar. Mas eu sei que Ele está comigo. Se eu passar pelo fogo, não vai me queimar, porque Ele está comigo. E ainda se eu andar pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado vai me consolar. Precisa crer, irmão. Essa é a diferença
povo de Deus, daqueles que creem, daqueles que acreditam nesse Deus que pode fazer isso, abrir os olhos do moço, e quando ele se depara, ele vê o grande exército de Deus no monte onde estava cheio de cavalo, de carro, de fogo, em redor de Deus. A turma toda no céu lá. É como se dissesse: mexeu comigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Mexeu com os meus, a menina dos olhos de Deus, mexeu comigo também. Então vamos resolver esse negócio agora. Então o exército estava lá. E como desceram contra ele, quando nós vimos aqui as duas orações, uma oração tem para abrir os olhos, para aquele moço ver e ele ver. Mas ele agora vai fazer uma segunda oração. E agora ele vai dizer: agora férias e peço que essa gente de cegueira, cerca todo mundo agora, os inimigos. Como o inimigo desceu para pegá-lo e pegar também o moço, diz que Eliseu agora, quando desceu contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, desce-te essa gente de cegueira. Ele poderia pedir que o Senhor manda o exército, destruir isso aí também. Cristão é de paz, irmão. Porque a nossa luta não é nossa, é dele. Lembra de Pedro, quando Jesus estava naquela última momento de oração, já prestes para ser preso, quando os soldados romanos chegaram lá, e Pedro era colérico, tirou a sua espada e arrancou a orelha do mal. Aí Jesus falou assim: eu não vim para esse negócio não, cortar a orelha, essa guerra não faz isso não, é um dos últimos milagres, né? Aí pegou a orelha lá, colocou em mal, está no mais um milagre ali. Falei: não vamos confusão não há guerra não, que é isso, nós somos de boa, como diz aí o pessoal. É o que está acontecendo aqui. Elias poderia dizer: Senhor, manda o seu exército destruir todo mundo aí, destrói todo mundo aí. Não, irmãos, o povo de Deus é um povo que boas obras, o povo de Deus é um povo de paz, é um povo diferenciado, porque ele sabe que a luta, a guerra, a batalha não é dele, é do Senhor dos exércitos. Todas as nossas batalhas é vencida por ele, no nome dele. Essa é a diferença, irmãos, daqueles que servem a Deus, daqueles que vivem nesse mundo. Nós somos diferentes, porque nós não somos da guerra, nós somos da paz, porque Deus tem cuidado das nossas vidas. Mas Eliseu faz agora a oração do Senhor: cega todo mundo aí, esse pessoal da Síria cega todo esse exército aí. E diz a Bíblia que Deus cegou, fechou os olhos. E quando eles desceram, Eliseu falou: eu não, vocês estão procurando nem eu não. Então Eliseu disse: não é esse o caminho não, nem essa cidade, segue-me, eu vou dar para você um homem que buscar. Foi nem eu não, vamos buscar o homem. Irmãos de paz, um homem só, Eliseu, um homem só, porque cria em Deus, um homem só, não tinha sua esperança em Deus. Um homem só, sabia em quem confiar. Um homem só estava com todo o exército nas suas mãos. Porque Deus colocou. Deus colocou. Deus coloca o nosso inimigo nas nossas mãos. Não para destruir, mas para nós prepararmos a convite, para que eles possam ver de perto a nossa vitória. Nós não fomos chamados para destruir pessoas. Nós somos chamados para sermos sal da terra, luz do mundo, para sermos diferentes, para ser um povo de paz, para ser um povo que sabe um Deus que serve, um Deus que cuida. E agora Eliseu levou todos os povos para Samaria. Vamos embora, pessoal, vamos embora. Levou a tropa toda. E quando chegou lá, a Bíblia diz que o rei de Israel viu e perguntou a Eliseu: eu vou feri-los, meu pai, chamava ele assim. Aí Eliseu falou: não, vai ferir aí não foi você que conquistou nas espadas, não foi você que fez ele prisioneiro, ou a tua espada, ou o teu arco, porém a esses manda pôr-lhe diante pão e água, para que o povo e bebam e tornem ao seu Senhor. Olha a diferença do homem de Deus. Quando nós lemos e vemos Eliseu fazendo isso,
Parece que Deus está dizendo para nós nessa noite que nós não somos pessoas que fomos chamadas para a vingança. Sim. Sim. E nós não fomos chamados para fazer vingança, para destruir os nossos inimigos. Nós não fomos para montar ciladas, irmãos. Por isso que o Evangelho diz que é loucura. Aquele homem de Deus, ele trouxe todos para Samaria, ele deu um grande banquete, eles comeram, eles beberam, e depois libertou eles para retornar ao Senhor. E ofereceu-lhes um grande banquete, comeu, bebeu, despedido, e todos foram para o seu Senhor. Da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eu estou caminhando para o final dessa singela mensagem, meus irmãos, mas você precisa refletir essa vida. Exemplo de Eliseu, um homem que tinha uma tropa exército da sua mão, não mandou matar ninguém. Ele deu de comer, de beber, Deus abriu os olhos, aqueles homens foram embora. Olha o resultado disso, irmão. A Síria estava todo momento querendo destruir Israel, todo momento entrando em guerra com Israel. A partir desse momento em que Eliseu foi exemplo para aquele grande exército, diz que a Síria nunca mais subiu e sentiu essa alma. Os seus inimigos cairão por terra, nunca mais eles te afligirão, mas você precisa ser igual Eliseu, crer no poder da oração, crer no poder de Deus, que faz você ver pela fé, olhar, que você possa entender como Eliseu, não se desesperar nos percalços da vida, mas crer no Deus que trabalha por aqueles que Ele espera. Eu espero que você, essa noite, nessa pequena e breve palavra, possa exercer a sua vida espiritual no ano de 2023, possa entender que Deus não chamou você para o desespero, para a derrota. Continue evangelizando, continue pregando o Evangelho, continue incomodando o inferno, porque o Senhor dos Exércitos, esse te guardará nos dias mais difíceis da sua vida, porque é Ele que abre os seus olhos da fé, e você vai sempre poder ver pela fé que os anjos do Senhor estão ao seu redor, para te guardar, para te livrar, para te proteger, para que até naquele dia, quando nós chegarmos ao céu, nós possamos entender que Deus nos trouxe para uma grande e boa salvação. Amém? Convido-os para curvar a sua fronte, nós vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de culto, por esse momento em que pudemos desfrutar da tua palavra, por esse momento em que aprendemos a não temer, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é esse que conforta, é esse que é o nosso general de guerra, é esse que cuida das nossas igrejas. Continua fortalecendo as nossas vidas, a vida da igreja, a vida daqueles que estão nos ouvindo pelo canal do YouTube, que eles possam também, Senhor, ser atraídos pela tua palavra, serem fortalecidos e entender que a peleja do Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas. Por isso nós te agradecemos e te louvamos no nome eterno e salvador Jesus. Amém. Convido os irmãos para a escola em pé. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 400. Depois nós estaremos orando a oração final com o nosso diácono Marcelo. O Marcelo vai estar fazendo depois a oração final, tá bem? Vamos louvar a Deus, o hino 400, oração final. Depois eu peço que você se assente. Eu vou gastar 2, 3 minutos no máximo para te falar alguns avisos para você ir embora para sua casa, tá bom?
Eu vou gastar 2 minutos, ok? Só a informação que o santo dirigente da congregação ainda está de férias e logo ele está voltando com os irmãos.